Queremos falar para você hoje das 3 imagens do homem. Deus criou o homem de uma forma completamente diferente de tudo que criou no universo, na terra. A palavra de Deus em Gênesis, do capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois, Moisés, por divina inspiração, vem tratando das obras criadas. Separação entre águas e água, a porção seca, os luminares, os corpos celestes. A Bíblia fala que tudo que Deus fez, Deus criou pelo poder da palavra. Haja luz e houve luz. Haja e houve. Haja e houve. Tudo que Deus fez foi pela palavra. Mas quando Ele foi fazer o homem, Deus agiu de uma forma diferente. A palavra de Deus diz que Ele veio à terra, pegou o barro, amassou o barro na beira do rio, formou um boneco e depois soprou-lhe em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Nós entendemos que aqui houve um cuidado, uma alegria toda especial em Deus ao criar o primeiro homem. Deus poderia ter criado Adão pelo poder da palavra. Poderia dizer assim: apareça o homem sobre a face da terra, e o homem apareceria. O homem foi criado pelas próprias mãos de Deus, o boneco de barro, e nas suas narinas foi soprado um fôlego de vida, e o homem passou a respirar, a viver. O adorador estava sendo criado, aquele que teria a missão de adorar a Deus depois da queda de Lúcifer, estava sendo criado. Nós fomos criados por Deus para sermos adoradores. E a primeira imagem é a imagem criada. Deus criou o homem do pó da terra, e algo de especial Deus fez na vida desse homem. Ele não era um homem como se vê um homem no dia de hoje. Havia particularidades na vida desse homem, dessa imagem criada, que não se encontra hoje na sua essência. Deus criou o homem com uma sabedoria e uma inteligência perfeita. A Bíblia relata que Adão colocou o nome em tudo que via. Em cada animal que você conhece hoje, a zebra, o tatu, o leão, o urso, o elefante, Adão foi colocando nome nos animais, porque eles não tinham nome. As plantas não tinham nome, Adão foi colocando nome. E no outro dia, ele passava para aquele a quem ele deu o nome de leão, e lembrava-se: bom dia, leão, olha o leão ali. Uma inteligência fora de série, porque Deus havia criado, a imagem criada de Deus era a imagem perfeita. Uma imagem, uma inteligência tremenda, porque foi feito pelo próprio Deus. Havia características desse homem que nenhum outro ser da terra, animal da terra, existia. Inteligência, sabedoria. A imagem criada era algo de colocar inveja em qualquer pessoa, em qualquer ser humano. A segunda coisa que Deus colocou no homem e que o homem foi criado, era santidade, pureza. O homem não tinha pecado. O homem era perfeito, perfeito em santidade. O homem era algo de você não encontrar nada de errado, perfeito na sua forma física. Adão deve ter ficado maluco quando viu Eva, porque era a perfeição de Deus que estava ali no Éden. Algo perfeito, funcionando, sem enfermidade, sem nada. Oh, maravilha, A gente, quando está apaixonado, não vê defeitos,
mas não havia defeito no homem. Deus o criou em perfeição. Olha a imagem criada. O propósito de Deus, o princípio de todas as coisas, é o homem na sua essência, em perfeição, em sabedoria, em santidade, em pureza. Não havia malícia, não havia maldade. Eles viviam nus no Éden e não sabiam o que era nudez. Não havia malícia no coração do homem. Havia pureza e santidade. Para nós é quase impossível acreditar ou ver que isso possa acontecer no dia de hoje. Por quê? Porque nós temos a malícia dentro do nosso coração. Porque nós temos a nossa natureza pecaminosa. Mas não havia conhecimento de pecado na vida deste primeiro homem, dessa imagem criada. Não havia conhecimento de nada de errado. Não havia dor, não havia sofrimento. A imagem criada de Deus era algo estupendo, maravilhoso. Havia, por causa dessa santidade, dessa perfeição, comunhão íntima com Deus. Comunhão íntima. Imagine você num jardim maravilhoso, jardim de delícias, que é o significado do jardim do Éden. E toda tardinha um ser brilhante, maravilhoso, aquela luz, aquela glória tremenda, e procurar por você toda tarde e conversar. Adão, como é que foi o seu dia? O que você fez hoje, Adão? Ah, Deus, hoje eu fiz assim, eu e Eva fomos tomar banho naquele rio maravilhoso que o Senhor criou ali, o Tigre, o Eufrates, o Pison. Ah, Senhor, hoje o dia eu pude ir lá naquelas árvores, hoje eu passei o dia à sombra. Como é que foi? Tudo bem, Adão? Está tudo certo, oh, que maravilha! Havia uma comunhão. Deus passeava pela viração do dia no Éden, e Adão estava ali pronto, estava ali em comunhão, conversando, vendo a Deus. Mais adiante, Moisés mesmo, escrevendo, ele pediu para ver a Deus. E Deus disse a Moisés: olha, eu vou te colocar na fenda da penha quando eu passar, e você vai me ver pelas costas, porque nenhum homem pode me ver e permanecer vivo. Se alguém ver o meu esplendor, a minha glória, morre instantaneamente. E Deus colocou Moisés entre as pedras e passou, e Moisés pôde ver um relance Deus pelas costas, porque ele não podia ver a face de Deus. Mas Adão, irmãos, conversava com Deus, via a Deus todas as sardinhas, toda a viração do dia. Havia uma comunhão íntima, havia uma perfeita comunhão. Como seria bom. Vocês já imaginaram como seria essa questão? Como seria isto, essa conversa? Que coisa maravilhosa! Você vê o Éden de repente resplandecer, a glória, a luz iluminar aquilo tudo, e você nu diante de Deus, sem vergonha, sem nenhum temor, e fala: Senhor, que bom que o Senhor apareceu. A comunhão com Deus era perfeita também. A imagem criada tinha tudo isso, irmãos. Uma outra coisa era a segurança que Adão tinha no Éden. Adão não tinha medo de ninguém. Adão não tinha inimigos. Adão não tinha medo dos animais. Adão estava seguro, porque a presença de Deus estava ali. Adão tinha a vida eterna, porque havia duas árvores especiais no meio do jardim, e uma delas era a árvore da vida. Eu imagino, irmãos, que aquela árvore tinha uma finalidade, que Adão